pessoal, eu sou a professora Ju, sou professora de crochê aqui no canal JNY Crochê. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês esse biquinho, esse barradinho de crochê super fácil, ideal para quem é iniciante. Essa aqui é a segunda aula dessa série de aulas que eu tenho feito para vocês que querem aprender a fazer crochê em panos de prato, seja caseados, biquinhos ou barrados. Na aula passada, eu ensinei a vocês como fazer esse caseado simples em pano de prato. Foi uma aula bem bacana, porque eu ensinei não só como fazer o caseado, mas também dei diversas dicas, diversos truques para quem está iniciando agora, está aprendendo agora a fazer caseado, fazer barradinho em pano de prato, e aí precisa realmente de uma orientação mais direcionada. E nessa aula eu vou ensinar para vocês esse biquinho, que é um bico super fácil de confeccionar, é super rápido também, porque é uma carreira única, mas nem por isso é um biquinho que deixe algo a desejar. Pelo contrário, ele é um biquinho super bonitinho, como vocês podem ver aqui, e também tem um tamanho bem bacana, deixa aqui o nosso paninho bem legal. E se você é iniciante no crochê, se você ainda não sabe os pontos básicos, se você não teve até agora nenhum contato com a linha, com a agulha, eu recomendo que você comece com um curso básico de crochê para iniciantes que eu estou fazendo aqui no canal. Esse curso básico é gratuito, eu estou postando ele aqui no canal toda semana e acredito que vai te ajudar muito. Se você ainda não sabe crochê, não sabe nada de crochê, eu acredito que ele vai te ajudar bastante, porque nesse curso eu estou ensinando não só os pontos básicos, a técnica básica do crochê, mas também estou dando diversas dicas, diversos truques para quem quer aprender essa técnica de uma forma mais tranquila, de uma forma mais proveitosa. O link das primeiras aulas do curso eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E aí é só vocês se inscreverem aqui no canal para poder acompanhar o curso do início ao fim. Além disso, vocês podem também me seguir pelas minhas redes sociais. Eu também compartilho diversas coisas bacanas com vocês por lá também. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Na aula passada, a gente já aprendeu como fazer esse caseado simples em pano de prato. E na aula de hoje, a gente vai aprender, então, como fazer o biquinho, o barradinho, aqui na parte de baixo do nosso paninho. Na aula passada, eu ensinei a vocês um truquezinho para a gente não precisar arrematar o nosso fio aqui ao final do nosso caseado. O truque que eu ensinei foi o seguinte: a gente começar o nosso caseado no cantinho, onde a gente vai ter aqui o barradinho. Então, como a gente começa o barrado da direita para a esquerda, se você for destro, a gente vai começar nesse cantinho. Se você for canhoto, você começa da esquerda para a direita. Então, você vai começar nesse cantinho. Mas, como eu aqui sou destra, eu ensinei a vocês a começar nesse cantinho aqui. Aliás, uma dica para quem é canhoto é você usar um espelho ao lado do vídeo. Se você está assistindo aí no computador ou no celular, é só você colocar ele assim, virado para um espelho, tá? Nessa maneira aqui. Aqui o espelho e aqui o computador ou o celular onde você está assistindo o vídeo. E aí, em vez de assistir pelo aparelho, pelo computador ou pelo celular, você vai assistir pelo espelho, porque aí a imagem vai ficar invertida, vai ficar mais fácil para você acompanhar a aula, acompanhar o passo a passo. Então, a dica foi essa, tá? A gente iniciar aqui pelo cantinho, colocando aqui o pano de cabeça para baixo, a gente inicia no cantinho à direita, tá ok? Feito aqui, então, o caseado, vocês aprenderam isso na aula passada, eu ensinei para vocês o passo a passo desse caseado simples em pano de prato. Terminando aqui o nosso caseado, a gente não arremata o fio. A gente vai aqui passar com pontos baixíssimos
um ponto baixíssimo em cima de cada pontinho de base, inclusive as correntinhas. Assim a gente vai andando até essa pontinha aqui do nosso pano. Aqui a gente vai começar a fazer o nosso biquinho. Eu vou começar aqui fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes, elas vão me dar aqui a altura e já vão servir como o primeiro ponto alto da nossa carreira. Vou então laçar aqui a minha agulha, pulo esse primeiro espaço aqui, no próximo eu vou entrar, não entro em nenhum ponto, eu entro aqui no espacinho. E aqui eu vou trabalhar um biquinho. Eu faço aqui um ponto alto. Se você não sabe ainda os pontos básicos, o ponto alto, a gente laça a agulha, entra aqui no ponto, no caso a gente vai entrar aqui no espaço de base, e aqui a gente puxa o fio que tá no novelo. Vou ficar com as 3 laçadas na agulha. Puxo o fio que tá lá preso no novelo tirando aqui 2 laçadas e depois laço novamente e tiro outras 2 laçadas. Esse é o ponto alto. A gente vai fazer 3 pontos altos, então a gente já tem aqui 2, vou fazer mais um. Eu não vou ficar ensinando o ponto alto, os pontos básicos aqui para vocês, porque a gente tem um curso onde eu ensino todos os pontos básicos para vocês, todas as técnicas básicas do crochê. Então, se vocês ainda estiverem nessa etapa de aprender os pontos básicos, eu recomendo que vocês assistam o curso básico de crochê para iniciantes que eu estou ensinando aqui para vocês no canal. Continuando então, a gente vai fazer aqui, depois dos 3 pontos altos, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho aqui na primeira correntinha que a gente trabalhou agora e vou fazer um ponto baixo. Eu puxo o fio, vou ficar com essas 2 laçadas na agulha, puxo novamente o fio que tá lá no novelo, tirando essas 2 laçadas da agulha. Aqui a gente ficou com um picô de 3 correntes e ponto baixo em cima da primeira corrente, que serve aqui como um ponto baixo. Dessas 4 correntinhas que a gente trabalhou, a primeira serve como um ponto baixo. Vou então fazer 3 correntes, porque eu já tenho aqui o meu ponto baixo, que a gente acabou de fazer. Volto aqui no meu ponto baixo e vou fazer aqui em cima um ponto baixo novamente, meu segundo ponto baixo, real. Faço então 3 correntes novamente para fazer aqui o meu terceiro picô. Volto lá no ponto baixo, o último ponto baixo que a gente trabalhou, e faço aqui um ponto baixo. Dessa forma a gente vai ficar com esse biquinho de 3 picôs, feitos por 3 correntes e ponto baixo na primeira correntinha. Terminando esses 3 picôs, a gente vai voltar aqui no espaço do pano do nosso caseado e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Terminando aqui esses 3 pontos altos, a gente vai ter o nosso primeiro biquinho pronto, de 3 pontos altos, 3 picôs e 3 pontos altos. Agora, a gente pula aqui um espaço de base. No próximo, a gente vai fazer novamente esse biquinho. Vamos repetir o mesmo passo a passo. A gente vai fazer 3 pontos altos, 3 picôs e 3 pontos altos. Então, eu faço 3 pontos altos. O picô vai ser sempre uma correntinha que vai servir como primeiro ponto baixo e mais 3. Volto na primeira correntinha e aqui eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntes e um ponto baixo nesse último ponto baixo aqui que a gente trabalhou. Vai ser o primeiro ponto baixo real.
ponto baixo de verdade. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer então 3 correntes novamente e um ponto baixo aqui no último ponto baixo que a gente trabalhou. Vai ficar desse jeitinho. Venho aqui no mesmo espaço de base e vou colocar 3 pontos altos. No mesmo lugar onde a gente colocou os 3 pontos altos, os primeiros 3 pontos altos do nosso biquinho. Ficamos então com o nosso segundo biquinho. Assim a gente vai trabalhando, sempre pula aqui um espacinho de base, vem no próximo e faz aqui o próximo biquinho. Assim eu vou fazer aqui até terminar essa parte de baixo aqui do paninho, fazendo todo o meu biquinho. O passo a passo vai ser esse até o fim da nossa carreira. Terminando aqui de trabalhar toda a nossa carreira, depois do último biquinho que a gente trabalhar, a gente vai fazer aqui um ponto alto em cima do cantinho do nosso pano. Aqui a gente finaliza o nosso barradinho, já podemos arrematar o nosso fio. Para quem não sabe como arrematar o fio, o arremate a gente faz sempre no avesso da peça. A gente puxa aqui esse fiozinho, escondendo ele por entre os pontos. Vou passando essa sobrinha aqui por vários pontos, sempre aqui pelo meio dos pontos, dessa maneira. E terminando de esconder, a gente corta aqui o excesso. A mesma coisa a gente faz com o fio lá do início do nosso caseado. A gente vai esconder e depois é só cortar o excesso. Uma dica para você deixar o seu barrado assim bem perfeito, sem chegar aqui no final e faltar um espacinho ou sobrar um espacinho, é você fazer aqui, procurar fazer na hora que você estiver fazendo seu caseado no pano, você procurar deixar a sua base ímpar. Então aqui eu fiz esses meus caseadinhos aqui, ficou uma base de um total aqui de 25 espaços, contando daqui desse quadradinho até o outro. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 e assim vai contando até esse último quadradinho, de um cantinho ao outro. Eu fiquei aqui com 25 espaços. Dessa maneira, eu consegui colocar aqui um biquinho em cada espacinho, certinho, deixando aqui um espacinho de separação, de espaçamento entre um biquinho e outro, e aí ficou assim, bem padronizadozinho, bem harmonioso. No entanto, se você acabou ficando com uma base aqui, um total de espacinhos de um número par, você vai ter problema quando chegar aqui, porque aí o seu último biquinho vai ficar aqui e aí vai sobrar 2 espaços, e aí você vai ter que fazer mais um biquinho um do lado do outro, não vai dar certo. Se acontecer isso com você, o que você pode fazer é tentar chegar o teu biquinho um pouquinho mais para o lado. Então, aqui uns 3 biquinhos antes, em vez de você fazer o teu biquinho aqui no meio, você vai fazer aqui em cima desse ponto. E aí o próximo você já faz um pouquinho mais para cá, o próximo você já faz aqui e o próximo você faz aqui, tá? Então você só vai dar uma encolhidinha, procurando deixar o mais harmonioso possível para você ficar com o teu barradinho bem bonitinho. Esse então foi o nosso barradinho, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse biquinho, que é super fácil de fazer, é muito bom para quem é iniciante, quem está aprendendo agora a fazer biquinho, fazer paninho de prato. E além de ser um biquinho bem simples, bem fácil de confeccionar, é também um biquinho bem bonito e com um tamanho aqui bem
bacana, tá? Ficou um biquinho bem grandinho. Mesmo sendo uma carreirinha só, a gente conseguiu dar um tamanho bem bacana para esse barradinho. Se você gostou dessa aula, não esquece de clicar em gostei e compartilhar o vídeo. Essa é uma forma totalmente gratuita de vocês apoiarem meu trabalho e, além disso, me incentivar a continuar fazendo essas aulas que eu faço com tanto carinho para vocês. Eu vou ficando então por aqui, mas a gente se vê na próxima aula, onde eu trago mais um biquinho super fácil para vocês que estão iniciando no crochê. Um grande abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!